As pessoas continuam correndo para a minha espada. Eu te darei uma saída fácil. Não há cura para os tolos. Me matar? Você pode tentar. Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje a gente teve mais um episódio de World Building nos personagens de League of Legends e hoje nós vamos falar sobre o Yasuo. Como vocês podem já ter percebido já pela thumb, a gente vai ter umas mudanças. O cara que vai fazer as thumbnails do mês de maio, ele é um ex-aluno meu, lindo, maravilhoso, eu adoro ele pra caramba. E a gente conversou um pouquinho e ele vai fazer essas thumbs do mês de maio. E se vocês curtirem esse tipo de thumb diferenciada já, mais artística, mais bonita, vou pedir pra ele fazer pra mim. E a gente vai fazer esse bem bolado. E também, como vocês podem ter visto no último post que eu fiz no Instagram, caso vocês não tenham visto lá, é que segundas agora vão ter sempre os mesmos tipos de episódios, terças, quartas, quintas e sextas, então assim você vai poder se programar melhor sobre o tipo de conteúdo que vocês vão ver aqui no canal. E obviamente, se vocês quiserem deixar nos comentários sugestões para os próximos episódios aqui de LOL, das segundas-feiras, de terças-feiras, de quartas, quintas e sextas, deixe aqui nos comentários as propostas, ideias, e a gente vai trabalhando junto e conversando juntinho, beleza? Então, antes a gente já avisando já certinho, sempre eu faço aqui os episódios de segundas-feiras de League of Legends falando sobre as skins, vou para a biografia e vou para os contos. Só que um detalhe importante sobre o Yasuo é que é grande, sabe? Tipo, tem skin pra caramba, tem a biografia e tem mais uma porrada de contos. Então, para não ficar um episódio realmente gigantesco, porque já prevendo vai ficar fácil mais de 2 horas, porque é muito conteúdo. Então, eu não vou falar sobre todos os contos que aparecem no Yasuo aqui, para que vocês não fique grande. Talvez eu quebre em 2 partes, ou eu coloque segunda a segunda, ou eu coloque num sábado ou num domingo, mais conteúdo, porque senão vai ficar um tanto grande. Beleza? Então, bora lá, já gastei tempo de vocês demais, e vamos conversar um pouco mais sobre as skins do Yasuo. Obviamente, deixando aqui pra vocês quem foi a pessoa que pediu esse personagem, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre as skins do Yasuo. Então, galera, pra já começar logo assim, nós temos o classicão. E é bem interessante porque o Yasuo, ele é obviamente um samurai, não tem muito o que fugir disso. Tanto que temos a roupa, nós temos o corte de cabelo, nós temos a temática de fundo, a espada, obviamente, a vestimenta, tudo isso traz muita força, essa é a ideia do samurai. E é interessante porque existem diversos tipos de samurai, não na vida real, mas dentro da literatura fantástica, literatura, mídias, diversos jogos, que nós temos o samurai honrado, nós temos o lobo solitário, nós temos o amaldiçoado, nós temos o vingativo, nós temos diversos tipos de samurais espadachins de uma maneira geral, e pelo que eu consigo ver, assim, logo, é fato que é a questão do famoso lobo solitário que tem um passado que quer esconder e ele meio que se corrói por dentro pelo fato de ter coisa. Então, meio que pegando um bem estereotipado, mas acredito que seria a ideia principal seria seguir essa premissa. É o que eu trago logo de cara. Como ele é algo simples, não tem muitos elementos diretos aqui, narrativos propriamente ditos, vamos ver o que as outras milhares, porque tem skin pra caramba, e vamos ver o que a gente consegue tirar desse caldo de tantas skins e histórias diferentes. Começando agora com o Velho Oeste, é interessante que tem 2 coisas, na verdade 3 coisas bem legais que eu queria já dar uma reforçada. Primeiro, esse estilo steampunk, porque, convenhamos, né, uma espada pistola, né, que tipo, parece muito uma pistola, referenciando obviamente o Velho Oeste, mas uma espada saindo. Então isso é algo bem interessante, esse pequeno detalhe trazendo essa ideia de steampunk.
Obviamente, pegando a referência do golpe dele, né? Porque eu acho que ele solta... Eu não sei se ele solta um ventozinho ou se ele levanta um ventozinho. Eu não lembro. Ou se ele faz os dois. Então já, obviamente, referenciando esse tornado atrás como se tivesse realmente feito. Bem pegada Power Rangers, pra galera que é saudosista dos anos 90. Bem estilo Power Ranger mesmo, que é meio que tal coisa acontece... Aí olha pra câmera, pum, explode ou coisas acontecem no fundo. Então é bem esse estilo bem saudosista pra galera lá de final de 90, começo aí de 2000, bem nessa pegadona. E o terceiro ponto interessante é a fotografia, que traz alguns elementos bem legais. Se vocês puderem ver bem na composição, nós temos tanto um quesito que a gente vê que qual que é o ponto primoral da composição. Existe aquela regra que eu já falei para vocês, que é a regra dos terços, que você separa a câmera em duas partes, assim e assim, formando meio que um jogo da velha. Então, a ideia é fazer, né, 9 pontos, e você pode colocar tanto centrado, tanto para direita, tanto para esquerda. Então mostra que ele tem essa ideia dos 3 terços, dos terços bem forte, tanto que ele joga todo o conteúdo para um lado e deixa toda a composição para o outro lado. E uma coisa que é bem legal é que pra gente do Ocidente, a gente escreve da onde? Daqui para cá. Tem toda essa ideia de primeiro você joga o olho para cá, vai lendo, joga para cá, vai lendo. Então é interessante que quando a gente vê que tem dentro dos planos de composição, aqui, nesse lado, no final do lado direito da imagem, a gente tem tanto uma confusão mental de olha para cá, pelo fato de estar olhando especificamente para o canto da imagem, porém como a gente tem a maior tendência em começar a jogar para a imagem para a esquerda, a gente percebe que o ponto mais importante na composição normalmente fica à esquerda. Pelo fato do seu olho jogar para a esquerda, já começar dessa forma. Então, ele quis trazer a ideia de que, apesar do Yasuo ter sido a pessoa que fez o vendaval acontecer, o tufão acontecer, o mais importante da história é o vendaval. Tanto que você joga, mesmo que você faça o movimento já batendo o olho de um lado para o outro, ele força essa ideia de movimento, porque você tem, apesar de ter jogado na direita, ele jogou num primeiro plano, e o plano da esquerda jogou num segundo plano. Então ele brincou com esses planos, brincando com a composição de imagem, fazendo com que seja jogado de um lado para o outro. Aqui a gente já tem o projeto Yasuo, é bem naquela pegada mesmo. E, detalhe, no Velho Oeste nós temos um steampunk, aqui nós temos um cyberpunk. Então é bem legal porque, mas qual a diferença de cyberpunk ou sci-fi? Depende muito do como o world building e os elementos científicos vão ser utilizados. Como esse aí joga mais para o lado fantástico, ele seria mais numa pegada não sci-fi, mas sim fantasia fantástica. E dentro da fantasia fantástica nós temos diversos subníveis, diversos subtipos, que poderiam ser, como no Velho Oeste, um Velho Oeste clássico, poderia ser um cyberpunk, né, um steampunk, como foi mostrado, esse aqui é um cyberpunk. Então, e é bem legal porque você mostra dentro dos mesmos quesitos de fantasia duas premissas iguais, porém distintas. A mesma premissa de um espadachim, né, samurai e tudo mais, porém um numa pegada cyberpunk e outro numa pegada steampunk. Então é bem legal trazer isso, essa reflexão, porque quando a gente fala sobre a questão de Genius Loci, que é a essência aqui, obviamente, é muito clara, é muito fácil, porque nós estamos falando de um espadachim, de um samurai, então ele é simples, é direto. Porém, uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre a questão de composição de narrativa, é que, mesmo que a gente tenha, de um lado, um samurai perdido, com passado tenebroso, o fato de mudar a premissa dentro de um universo, você já pode ter personagens diferentes. Por quê? Para aqueles que conhecem, talvez, o desenho Samurai Jack,
Basicamente, nós temos o quê? Um samurai que viveu na época do Japão antigo, que foi jogado para um futuro, então ele demorou para se acostumar e ter todas as relações. Então, às vezes, só pelo fato de ter um ambiente diferente, o mesmo personagem vai ter uma construção diferenciada pelo fato de ter um ambiente que modifica, porque o ambiente modifica o homem e o homem modifica o ambiente. Então essa relação que existe entre personagem e world building move a plot de uma maneira diferente. Então você percebe muito forte essas possíveis relações de construção simplesmente utilizando um cenário dentro de uma mesma premissa. Então a gente tem a mesma premissa de personagem entrando dentro da promessa de um samurai, porém, que se perde dentro de um universo diferenciado. Então eu acho bem interessante. E é bem legal porque, apesar de ser um cyberpunk, vamos chamar dessa forma, tem elementos de fantasia, tanto que a gente vê na punhadura da espada como se fossem círculos mágicos que poderiam ser intensificados como uma tecnomagia, por exemplo. Então é bem legal ver esses pequenos detalhes, essas pequenas brincadeiras que são feitas nas imagens quando são bem construídas. Já que a gente entra na Lua Sangrenta, e que é interessante que, como já apareceram outros personagens de Lua Sangrenta, sempre com essa proposta de que a criatura, o ser, o herói do League of Legends, né, ele é invocado de alguma forma. Então, normalmente são criaturas grandes, fortes, com grandes poderes e lá. Então, percebe que, provavelmente, eu não sei se existe um material oficial que explique essa proposta da Lua Sangrenta como temática, porém, vendo todas as imagens de Lua Sangrenta que já apareceram atualmente, eu vou deixar aqui o cardzinho com todos os heróis que já apareceram, então dá aquela maratonada, vamos conversar um pouquinho sobre esses heróis. Então aqui os heróis que já apareceram com essa proposta de Lua Sangrenta, tem parece que um backstory muito específico. Então, se por acaso vocês que são manjadores loucamente de materiais de League of Legends, deixe aqui nos comentários se existe algum material oficial que explique essa Lua Sangrenta ou que traga alguma coisa mais aprofundada sobre isso. Que se tiver, deixa aqui onde eu posso encontrar, porque eu quero muito fazer uma análise especificamente desse cenário, desse período histórico, desse período de tempo, dessa dimensão, não sei. Porém, é algo interessante que a gente pode ir conversando. Já que a gente traz o Emissário da Escuridão, e o que é interessante é que ele brinca com diversos elementos. Se você for dar uma olhada aqui, ele brinca com diversos elementos. Um primeiro elemento muito forte é uma pegada bem Berserker, Dark Souls. Então tem muito a cor, a palheta, a composição, a textura traz muito disso. Essa pegada muito mais para um Dark Fantasy do que realmente algum outro. Então assim, mas fica falando de Cyberpunk, Steampunk, Dark Fantasy, Green Dark Fantasy, o que seriam isso? Isso são subgêneros narrativos que têm um conjunto de características de personagens, de plot, de world building, que caracteriza esse tipo de narrativa. Então se você gosta, por exemplo, de uma fantasia, porém tem diversos tipos, fantasias mais medievais, mais históricas, mais místicas, mais darks, green dark, tem diversas, fantasia científica, tem vários tipos de fantasias diferentes. Então, quando a gente fala, eu gosto de fantasia, não é só Peter Pan. Se for pegar The Witcher, também é um gênero de fantasia, só que ele é um pouco mais pro dark fantasy. Então você percebe que tanto jogos como, por exemplo, Hollow Knight, como, por exemplo, Dark Souls, como Sekiro, como até mesmo, sei lá, Minecraft, você pode considerar tudo isso fantasia, só que cada um com subgêneros diferentes dentro da própria fantasia. E é legal porque você percebe que ele tem uma composição bem numa pegada de Predador, sabe? Do Alien Predador? Então ele tem uma máscara que sobe, todo um gancho de um caçador. Então ele parece muito realmente um ceifador grosseiro, realmente um caçador grosseiro. Obviamente que, pegando referências diretas de um Dark Souls, por exemplo,
obviamente traria muito desses elementos. Então você percebe diversos pontos. Claro que a gente pode aprofundar bastante falando sobre o tamanho da criatura, sobre a forja que foi feita essa espada, talvez uma forja mais vulcânica, não tanto sagrada. Tanto que a gente percebe essa chuva de meteoros que pode ser de uma explosão de um vulcão que está explodindo fragmentos. Então tem diversos elementos que a gente pode brincar dentro das imagens, mas bora lá, porque são muitas skins que a gente vai falar hoje. Já pegando aqui, nós temos o Odisseia, e uma coisa que é legal é que toda vez que a galera quer fazer alguma coisa épica, chama de Odisseia, porque sim. Tanto que Odisseia nada mais é do que a história do Odisseu, que é um dos caras que lutou na Guerra de Troia e quis voltar para sua casa, porém teve que fazer toda uma campanha epopeica, gigantesca, porque é longe pra caramba. Então, toda vez que vocês querem fazer tudo que seja uma história longa, sofrida, demorada, com muito embate, reviravolta e canseira e sacrificial, tudo isso a galera chama de Odisseia. Claro que todos esses elementos fazem parte da Odisseia, porém, às vezes eu sinto que a galera meio que vulgarizou a palavra, não vulgarizado, tipo deixou de cunho sexual, mas meio que banalizou. Qualquer coisa, é um Odisseia. Tá, isso não me traz uma ideia de Odisseia, porque a gente tem um guerreiro espadachim com um dragãozinho aqui, antes que era para ser uma ombreira, virou um dragãozinho. Então, se for só simplesmente pela ideia de Odisseia como algo épico, uma grande viagem, pode até ser, mas tem tantos outros elementos que aprofundam tanto o que a gente chama de Odisseia, que eu sinto que às vezes o termo foi meio que banalizado, né? Foi jogado de qualquer jeito. Aqui nós temos o chefão, bem naquela pegada também do Veigar, que tem essa ideia de videogame. Então assim, aqui não tem muito o que dizer. Obviamente, pelas cores, eu chamaria realmente de um chefão do mal. Tanto que essas cores do verde e do roxo, a Riot gosta de brincar com elementos, né, que eu já falei várias vezes, elementos que trazem o malvado, o vazio, o demoníaco, para não fazer essa referência direta ao preto. Então usaram o roxo e o verde, que também são cores que remetem a esse tipo de sentimento. Então, ainda mais pelo o fogo nos olhos, então realmente seria algo mais para dizer sobre um chefão do mal. Talvez não o chefão maior, talvez seja do Veigar, mas ao contrário. Mas de qualquer forma, essa é a brincadeira, como um dos chefões para derrotar você no mundo dos jogos. Aqui é interessante que nós temos um Yasuo chamado True Damage, né, dano verdadeiro, né? E o que é interessante, se a gente for pegar a ideia, nós temos o quê? Um DJ Yasuo, né? Temos uma mesa de DJ aqui, tem traz toda essa ideia. Então, como que seria True Damage, né, dano verdadeiro, no quesito de DJ? Eu queria acreditar que todos os elementos que estão dentro dessa imagem façam realmente uma lógica, meio que estejam conectados de uma certa forma. Então eu vou dar uma brincada aqui, vamos ver se realmente pode fazer um tanto sentido. Se você for imaginar que essa mesa corresponderia, tanto que o formato dela traz bastante a ideia de um templo, então considerando a premissa do Yasuo ser algo oriental, então um templo ou um castelo, onde teria realmente o imperador, e ele subjugando o império grandão atrás, né, como aqueles kaijus gigantescos, aquelas criaturas, aqueles semideuses ou deuses, ou deuses mesmo, bem grandes e tal, então trazendo toda essa referência, atrás toda uma composição de cores e formatos. Então eu acredito que a ideia aqui
seria diversas brincadeiras diferentes, trazendo que quando a gente tá numa balada com música eletrônica e tudo mais, você se entrega. Então, se você se entrega, você está com a guarda aberta. Guarda aberta, você receberá um dano verdadeiro. Então, o DJ, como o controlador das batidas de coração, toda a energia do momento, ele tem a capacidade de atingir a pessoa da maneira verdadeira, e usando essa ideia de conquistador, usando essa mesa com essa conformação de um templo ou um castelo, ou né, alguma coisa do gênero, um paláciozão, traria essa referência. Então, é isso que eu acredito que tem a ver. Eu posso realmente estar viajando, porque às vezes a Riot faz umas escolhas bem meio bosta, mas de uma maneira geral eu achei interessante se for seguir mais ou menos nessa premissa ou algo parecido. Porque senão ele vai ter jogado uma ideia no lixo, uma ideia legal, bem jogado fora, assim. Então aqui a gente entra no florescer espiritual, e uma coisa interessante sobre esse conceito é que da mesma forma que na Lua Sangrenta e no projeto também tem bastante disso, parece que é um universo à parte dentro dessa premissa. Então nós temos diversos Yasuos, um Yasuo na realidade futurística, na realidade da Lua Sangrenta, na realidade do florescer espiritual, porque tudo que tem a ver com o florescer espiritual traz toda essa ideia de flor de cerejeira, um japonês relacionado a um quesito de paraíso, então traz diversos elementos relacionados a isso. Então, como existe uma proposta geral que todos os heróis que têm mais ou menos essa temática, né, ser herói, florescer espiritual, tem toda essa premissa, acredito que da mesma forma que na Lua Sangrenta também tenha isso. Então, se por acaso vocês confirmarem para mim que existe um cenário da Lua Sangrenta, também tiver um cenário do aflorescer espiritual, deixe aqui nos comentários para mim algum local que realmente eu possa encontrar esse material que fale mais sobre esse cenário do aflorescer. E aproveitando que eu já estou pedindo várias coisas para vocês mesmo, deixe aqui também, caso vocês conheçam o cenário do projeto, né, que é o universo mais futurista do League of Legends. Aqui a gente já entra no Lobo do Mar, e é interessante porque quando a gente fala Lobo do Mar, normalmente é um marinheiro mais velho, mais solitário, da mesma pegada do lobo solitário, apesar de que lobos eles vivem em alcateia, mas como é possível você encontrar machos vivendo sozinho, às vezes em dupla, ele traz essa ideia do lobo ser uma criatura forte, poderosa, porém viver sozinho e poder se defender sozinho e tudo mais. Então assim, se a gente for pegar a ideia da proposta do nome Lobo do Mar, não bate muito com algo que parece muito uma armadura do Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? Porque a gente tem... falando em Cavaleiros, olha que filme ruim do caramba. Mas beleza. Então, pegando essa ideia de conformação, de estrutura, a gente não tem algo como um lobo clássico, né? Um lobo clássico de lobo do mar. Então acredito que seja mais ou menos numa pegada meio que Atlântida, onde nós temos uma tecnologia avançada, porém relacionada ao mar, com um quê místico, porque senão ficou simplesmente uma referência às docas. Então, se você forçar bastante amizade, você consegue perceber no peito, nos braços, algo que parece escamas de peixes. Então, talvez uma pegada tipo um namoro, assim, Então, talvez alguma coisa que jogue mais pra isso, mas... acho que é isso. Acho que não foge muito mais do que isso, não. Claro que a gente vê toda a composição de um porto, né, pegando a fantasia disso, mas eu acho que ficou um nome um tanto que é desejável. No caso aqui, o Dragão da Verdade, aqui a gente entra, como eu falei pra você lá no começo, tem diversos tipos de samurais que a fantasia gosta de abordar. Nesse caso aqui, parece muito clássico o grande herói. Às vezes
um figurão, às vezes uma lenda. Ah, quero saber como construir figurões no meu mundo fantástico, tem aqui, deixa aqui no cardzinho, no nosso tutorial sobre figurões. Então, ele tem muito cara de figurão, ele tem uma pegada muito forte de um puta NPC, pra galera que joga RPG, ou pra galera que gosta de escrever, um mentor muito óbvio. Pode ser, talvez, um plot twist, ser o vilão, mas ele tem muito cara de mentor, tem muito cara de figurão, tem muito cara de NPC importante. Então eu acredito que seja muito essa pegada. E pelo fato de ser o dragão da verdade, tanto que você consegue perceber lá no fundo, perto da punhadora da espada, ponta, né? Nós tem um pescoço de dragão, né? Principalmente o dragão oriental. Esse mais serpentoide, mais Shenlong, né? Então tem essa ideia de dragão. E o que é interessante é que dentro da mitologia oriental, o dragão ele é sábio, ele é místico, ele tem uma relação com a espiritualidade muito forte. Então, acredito que, considerando o fato de toda essa espiritualidade do dragão e ele ser o dragão da verdade, como uma forma de até mesmo a personificação, porque em algumas mídias os dragões têm capacidade de transformar em criaturas humanoides. Então talvez esse seja a versão humanoide do que seria aquele dragão ali do fundo. Então dá pra brincar com todas essas relações diretas e indiretas com o quesito. E se você acha que uma maneira direta que você pode fazer para ajudar o canal é deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque de segunda a sexta nós temos episódios falando sobre o world building em diversos níveis, escrita, mídia e diversas formas. E aqui a gente tá trazendo uma descrição, uma análise narrativa dos personagens de League of Legends. Então, se inscreve no canal, porque toda segunda-feira trazendo material aqui de League of Legends pra vocês. Terças, quartas, quintas e sextas, vocês vão ver mais ou menos como vai aparecer no decorrer dessa semana. Então, aproveita, ajuda o canal, porque vai ser bem legal. E daqui, vamos saltar lá pra biografia e saber um pouco mais sobre esse samurai e o que ele pode relacionar com essas skins que a gente acabou de ver. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre o Yasuo Imperdoável. É interessante a brincadeira que usa desse título, porque o Imperdoável, ele é uma pessoa imperdoável ou ele não perdoa? Apesar de que a história traz muito forte essa ideia de que ele nunca será perdoado, nem por ele, nem por outros, traz essa brincadeira do nome de imperdoável, né? E o que é interessante nessa história, basicamente, obviamente vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem lá e tirar as próprias conclusões dessa história, porque tem muito conteúdo do Yasuo. É interessante o primeiro fator do quesito abertura. O que é o quesito abertura? Seria basicamente o fato de que os personagens que aparecem na biografia do Yasuo, como o Yone, o irmão mais velho, a Thalia, a Riven, esses personagens não existiam necessariamente. Acho que na Raven existia, mas eu não sei dizer muito. Mas não eram todos esses personagens que existiam na época que o Yasuo foi construído. Obviamente, acredito que essa biografia foi escrita bem mais pro recente. Obviamente, não recente ontem, né? Eu digo nos últimos poucos anos. Por quê? Porque esses heróis que foram citados já estão no jogo já há um tempo. Porém, quando você dá abertura e deixa pontas abertas com o objetivo de criar curiosidade, quando a gente chama, por exemplo, foreshadowing, existem diversos níveis de foreshadowing. Existe o foreshadowing mais pontual, que é algo que você tem como objetivo já sanar aquele ponto. Temos um foreshadowing um pouco mais prolongado, que você usa como uma ancoragem para poder ir para os próximos capítulos. Existe os foreshadowing de curiosidade, que você não tem uma explicação, mas você mostra possíveis aberturas e ganchos futuros que você pode utilizar, não necessariamente você vai usar, mas cria curiosidade para querer saber um pouco mais. Então,
a história do Yasuo, ele é interessante porque ele traz diversos elementos que mostram esse possível gancho em diversos pontos. Tanto que, vamos lá, conversar um pouquinho mais no quesito do texto. Vou pegar aqui o texto. Ele é bem escritinho. Ele tem um começo, meio e fim, uma construção. Pra galera que não sabe o que é a jornada do herói, o episódio de amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a jornada do herói, sobre todas as etapas. Porém, já dando um spoilerzinho pra vocês, aqui nós temos a jornada do herói. Nós temos a jornada do herói dentro da história do Yasuo. A gente percebe diversos elementos, obviamente não todos, porque são 12 etapas e por ser uma biografia, ele elimina alguns e junta outros, porém você percebe claramente essa conformação da jornada do herói. Então, apesar de ser uma história relativamente simples, não tem muitas reviravoltas, ele apresenta muitas coisas, muito world building dentro da mesma narrativa. Então, assim, no quesito criatividade, essa história do Yasuo não é uma puta história. Porém, tem tantos elementos interessantes que fazem a conexão um com o outro, dentro da história, entre o personagem, que com certeza traz sentimentos e traz premissas muito mais bem calorosas do que outras histórias, às vezes maiores, com muito mais elementos, porém que não criam um conteúdo, uma unidade narrativa bem estruturada. Então não adianta você ter uma história com bilhões de capítulos, bilhões de páginas, se não existe uma conexão entre elas, se existe uma unidade que intensifica todos os outros elementos. Então beleza, eu tenho algo como uma reviravolta e campanha e desafio e transformações, tá beleza, mas se for pegar aqui, o que nós temos? Nós temos já a apresentação do personagem, já a apresentação das suas condutas, já um pouco do seu world building, aí já apresenta já o meio comum, já apresenta suas falhas, suas forças, e vai. Já cria já a premissa de um sistema mágico, seguindo aqui ele já tem um começo de transformação, e vai embora, aí tem a queda. E o legal dessa biografia aqui é que, além da jornada do herói, ele utiliza o que a gente chama de curvas perfeitas. Que é o quê? Sobe, 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 clímax, desce, 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 queda. Sobe, 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 clímax, desce, 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 queda. E fica fazendo essas curvas perfeitas. Claro que você pode ter subida e cai um pouquinho e sobe, mas tem momentos de subida e momentos de queda. Então, além de utilizar a estrutura narrativa da jornada do herói com os elementos, ele utiliza ainda a técnica das curvas perfeitas, porque existem momentos que tem subidas, ele consegue entrar na academia do irmão, consegue se tornar o discípulo do cara. O cara morre. Ele é acusado. Aí ele foge. Aí ele encontra uma redenção. Aí mata o irmão. Aí encontra uma pupila. Aí tem que fugir. Aí encontra de novo o irmão. Vai estar um demônio. Então existe essas quedas e essas subidas para não deixar a história monótona. Não precisa ser quedas e subidas muito grandes, mas só o fato de ter essa leve montanha-russa, onde em qualquer momento pode acontecer coisas boas, acontecer coisas ruins, gera um interesse muito maior. Então eu gostei. É uma biografia bem escritinha, foi bem estruturada. A pessoa que escolheu a jornada do herói juntamente com as curvas perfeitas, parabéns, foi bem legal, foi bem interessante, mas fazer uma biografia é relativamente fácil, apesar de que eles fracassaram muito nos vários últimos heróis que a gente foi avaliando. Então, bora lá, vamos para o conto da Irmandade para saber um pouco mais sobre isso, porque como a gente tem já um ganchinho falando sobre o Yone, o fato de ele ter matado e depois ter voltado, vamos ver se essa Irmandade explica um pouco mais desses sentimentos que a biografia trouxe pra gente.
Bom, pessoal, fala um pouquinho sobre essa história da Irmandade. É interessante porque no fato de quando a gente começa a ler a biografia, a gente já começa a imaginar que os contos obviamente vão estar vinculados à biografia. Sim e não. Sim está, porque aquele momento da biografia que ele fala que ele está saindo de onde ele está para o Festival do Florescer Espiritual, esse caminho tem uma pausa durante essa caminhada e ele encontra e acontece essa história. Então essa história aconteceu nesse meio termo, né? Então ele já matou o irmão, mas está indo agora pro festival para ver se ele consegue dar essa limpada nele. E é interessante porque essa história ela tem muito mais o objetivo de aprofundar e caracterizar o Yasuo do que trazer mais informações. Porque apesar de a gente caracterizar um personagem, não necessariamente nós temos uma explicação de coisas, né? Mas vamos deixar um pouco mais claro. O começo dessa história diz, né, o choro vinha de um garoto, 6, talvez 7 verões. É legal porque existem diversas formas. Tem gente que chama de ciclo, ano, aqui no caso, estação do ano. Então, o choro vinha de um garoto de 6, talvez 7 anos. Então, já é interessante porque quando a gente fala sobre caracterização de um personagem, a sua forma de falar também está totalmente ligada. Tanto que a galera que gosta de construir conlangs e faz conlangs bem feitas, saber a hora de usar significado e significância dentro da linguística é algo muito importante e muito interessante. Tanto que você pode criar palavras, como por exemplo ciclos ou verões, para ser utilizados como um sinônimo para anos, ou realmente ser algo do personagem, onde ele faz isso. Como nós estamos falando de um samurai e tem todo esse quesito mais oriental, chamar de anos, de ciclos ou de verões vai ter uma leve mudança entre um e outro. Então, achei bem interessante já esse começo daqui. Apesar de não trazer muito detalhamento para a história, já cria já uma conexão do world building, por exemplo, ou até mesmo da caracterização do personagem propriamente dito. Então, ele não cria impacto, não cria muitos gatilhos, talvez um gatilho da estranheza, talvez um gatilho da similaridade, talvez um quê de autoridade, mas não. Talvez a curiosidade de saber por que um garoto chora, mas acredito que seja um tantinho forçado. Mas acredito que é interessante, é uma primeira frase que não traz muito impacto, porque você não necessariamente precisa ter uma primeira frase muito cabulosa. O importante é você ter algo que gere movimento. Tanto que, por exemplo, o Matheus, que já apareceu aqui para conversar com a gente também, ele não necessariamente gosta de primeiras frases muito impactantes. Às vezes ele diminui a força da primeira frase para deixar a força da primeira frase no primeiro parágrafo. Então, primeira frase, ele traz uma outra informação, talvez como foi colocado aqui, aprofundando o personagem, a caracterização de world building, a caracterização aqui e ali, para depois criar um primeiro parágrafo cheio de força para seguir. Então, na primeira frase não necessariamente precisa ser a mais impactante, porém ela tem o seu valor. E aqui o valor narrativo é mais um valor de caracterização de personagem e de world building. E é bem interessante, seguindo também essa premissa de caracterização, até mesmo de world building com Lang, é esse trecho que eu achei bem legal, que ele pergunta, quando o irmão chega junto com o irmão mais novo, né, o nome que Joab, né, nem sei como se pronuncia isso, mas Joab, ele pergunta pro irmão, né, quem é esse cara? E ele fala, Shiri. Ele é Shiri. Uma coisa que é difícil, principalmente em histórias curtas, é você explicar termos. Tanto aqui que ele fala, quem é ele? Ele é Shiri. Shiri. A palavra entalada em minha garganta por um tempo. Shiri é algo indesejado. Uma desgraça trazida por forasteiros ou pela ganância. Uma pequena praga que acompanharia os irmãos mais velhos. Tá, beleza. Ou seja, o Yasuo não é desejado, né? Ele é o imperdoável.
É impossível perdoá-lo pelas coisas que ele fez, etc e tal. Então, para usar um pouco de conlang, até mesmo regionalização ou outros pontos, eles criaram uma palavra chamada Shiri, né? Perfeito. Só que, o que é isso? Nesse caso, eles tentaram meio que criar uma conexão, criar uma explicação muito infodump. A palavra entalada... Então, apesar de ter colocado, né, a palavra entalada na minha garganta por um tempo, Shiri é algo indesejado. A premissa, a ideia desse parágrafo, a palavra fica entalada em minha garganta por um tempo, Shiri é algo indesejado. Eu sei que, né, a pessoa que escreveu quis criar uma conexão mental de ele está pensando nisso para ajudar também a explicar o porquê do termo. Sim, essa ideia é ótima. Você dá uma leve mascarada no infodump, criando um pensamento, um diálogo explicativo perfeito. Só que a forma como foi feita pecou um pouquinho. Porque colocar assim, a palavra ficava entalada em minha garganta por um tempo. Shiri é algo indesejado. Se tivesse colocado assim e mantido a dor e a reflexão, como por exemplo, a palavra ficou, né? Ela ficou entalada em minha garganta por um tempo. Nunca imaginei que poderia ser chamado de algo tão indesejável, tão nojento, algo que até mesmo... Então você explica o que significa a palavra, porém com as consequências e significados que o próprio personagem dá. Então, ainda mais pelo fato de ser um termo, não é ser uma palavra clássica, por exemplo, sei lá, aqui, controle. O controle é um objeto, né? Então, talvez descrever um objeto com significados ou com consequências seja um tanto complicado. Então, mas é possível, como por exemplo, isso aqui eu vou chamar de GoHose, né, que é a marca aqui. Então, eu peguei GoHose para ativar a máquina de refrigeração de ambiente. Máquina de refrigeração de ambiente. Tá, beleza, ar-condicionado. O aparelho que controla isso pode ser um controle, né? Um controle remoto. Então, eu meio que expliquei o que é o negócio no bit. Como se... eu peguei o controle e liguei o ar-condicionado. Por exemplo, olha, eu vou fazer tal coisa, tá? Disse Rafael enquanto pegava o controle e ligava o ar-condicionado. Só que eu não quero usar a palavra controle, eu quero chamar a palavra de hose, né? Então, se ele vai usar o termo Shiri, que use explicando com um significado. Se é algo indesejado, se é uma desgraça, se é uma praga, você pode aumentar um pouco esse parágrafo, onde você explica o termo, juntamente com você caracteriza mais ainda o Yasuo, criando, além disso, camadas de personalidade. Onde ele poderia falar que aquilo doía, que até mesmo lixo não era chamado disso, até os piores assassinos não eram chamados disso, porém ele era. Então você dá níveis de profundidade dependendo da forma como você descreve e fala as coisas. Então assim, é um conto interessante que serve como principal fator aprofundar a psique e a dor do Yasuo, mostrando alguns diversos pequenos capítulos. Então, meio que esse momento, ele pode ser muito facilmente caracterizado dentro de uma história como um flashback, como uma cena, não um capítulo, porque ele é muito curto para ser um capítulo, muito curto até mesmo para ser um conto. Talvez, na verdade, o conto vai de 1000 a 7000, então ainda entra dentro de um conto. Talvez não seja um nano porque não é tão pequeno. Então ele entra assim no tamanho de um conto. Porém, até mesmo como um conto que deveria funcionar sozinho, talvez teria que colocar um pouco mais de informação para valer sozinho. Obviamente que você conhecendo mais do Yasuo,
essa história dá mais informação, porém eu acredito que como um conto isolado, talvez tenha que ter um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conteúdo para explicar algumas coisas. Obviamente o passado pode ficar nebuloso, o passado pode ficar um mistério, onde a criança explica pra gente o passado dele, por isso que ele tá andando e patati patatá. Sim, beleza, mas é que a problemática também ele é muito simples. Então eu acredito que dá para você construir mais coisas com uma problemática um pouco mais intensificada. É uma história ruim? Não. É uma história maravilhosa? Também não. É uma história bem escrita? É. Tem elementos positivos, tem elementos que podem ser melhorados, mas não existe nenhuma parte nessa história que realmente seja ruim. Tipo, nossa, poderia ser melhor. Então, não. De uma maneira geral, eu vou parabenizar a Ariel. Parabéns, Ariel Lawrence, pelo que você escreveu. Foi uma história interessante. Como uma história isolada, talvez tenha que ter um pouco mais de elementos. Eu mudaria alguns momentos mais para intensificar um pouco mais a escrita e a ideia que você já trouxe. Porém, de uma maneira geral, é algo que vale a pena. Então, se você gosta do Yasuo, vale a pena ler aqui. Vou deixar aqui na descrição do episódio o link dessa história para você tirar as próprias conclusões. Então, pessoal, como eu falei para vocês, existem mais muitas histórias do Yasuo. Como vocês já podem ter percebido, a gente já está chegando perto ao vídeo de 1 hora e ainda tem o conto das espadas, são 3 partes, ainda tem mais outras pequenas histórias ali também. Então, para não ficar um vídeo gigantesco, eu vou pausar ele aqui. E se por acaso vocês quiserem mais do Yasuo, como eu fiz com a Kaylee e com a Morgana, deixe aqui nos comentários que você quer que eu avalie algum texto específico dele. Eu já estou até preparando para falar um pouco mais sobre o conto das espadas, das 3 partes, que é algo interessante. Então, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que a gente traz mais. Se por acaso a quantidade de likes e a quantidade de visualizações der um número interessante, de qualquer forma eu já coloco, já talvez no sábado, ou até mesmo perdidos aí durante a semana, mais informações e mais revisões do Yasuo, beleza? Então deixar aqui embaixo quais são os próximos personagens que vão aparecer, e lembrando que quando aparecer aqui embaixo a primeira cidade, que no caso a região seria Shurima, significa que nós vamos começar a ter um ciclo de personagem local. Então deixe aqui nos comentários qual é o personagem que você gostaria que aparecesse aqui, que ainda não apareceu, ou uma localidade que também seria interessante que a gente conversasse. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!